Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. Hoje lendo Mateus capítulo 14, o verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Estamos no terceiro ano do ministério de Jesus. Este é um ano de oposição pública. Jesus anda sobre as águas. Os textos se encontram em Marcos capítulo 6, verso 47 a 52, Mateus capítulo 14, 23 a 33 e João capítulo 6, 16 a 21. Antes, Jesus estivera a sós, orando junto ao Pai. Da terra onde estava, Jesus via os seus discípulos em grande dificuldade, remando. Já era a quarta vigília da noite, isto é, entre 3 e 6 horas da manhã. O vento era sobremodo contrário, fazendo com que o barco fosse açoitado pelas ondas. Está em Mateus capítulo 14, o verso 24. Para que compreendamos essa travessia, devemos lembrar que em outra oportunidade anterior a esta, Jesus estava dentro do barco com os seus discípulos. Ele dormia quando sobreveio uma grande tempestade, sendo o barco varrido pelas ondas. Está em Mateus capítulo 8, verso 24. Conta que os discípulos ficaram trêmulos de medo, temendo a própria vida, despertando Jesus para que ele tomasse providências. Jesus levantou, repreendeu o mar, repreendeu os seus discípulos por ter pouca fé e acalmou o mar. Está em Mateus capítulo 8, verso 26. Portanto, esta era a segunda vez que os discípulos passavam por uma situação equivalente. Podemos nos perguntar, por que a cena se repetiu? E qual foi a diferença dessa experiência em relação à anterior? Nós vemos que, na primeira vez, Jesus estava dentro do barco e dormia. Nesta, Jesus estava em terra. Na primeira vez, os discípulos tiveram pouca fé. Agora passavam por uma nova experiência para testar a maturidade de sua fé. Disto extraímos esta lição. Sempre que cruzarmos por uma experiência qualquer e não sairmos dela pelo poder de Deus, a experiência voltará a ser repetida para que possamos ter este aprendizado. Assim, haveremos de sofrer o mesmo tipo de tribulação vez após vez, até aprendermos de Deus. Se não aprendermos, o Senhor haverá tão somente de prover-nos pequeno escape, conforme 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 13. Ouça: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E como sabemos que haveremos de passar por uma nova provação se não aprendermos da anterior com Deus? Ouça, está em Marcos capítulo 6, verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Nessa segunda oportunidade, Jesus ia passar adiante, porquanto os discípulos não estavam mais com medo das ondas do mar. O que fez os discípulos se espantar é terem visto Jesus andando sobre as águas. Em um primeiro momento, os discípulos pensaram ser um fantasma. Está em Mateus capítulo 14, verso 26. Em percebendo o temor dos discípulos, Jesus logo se apresentou dizendo: sou eu, não temais. Está em João capítulo 6, o versículo 20. Foi quando Pedro disse: está em Mateus capítulo 14, verso 28. Se tu, Senhor, mandar-me ir ter contigo por sobre as águas? Então Pedro permaneceu olhando para o Senhor e andou sobre as águas.
A partir do instante que os seus olhos se desviaram para as ondas, sentindo o vento açoitando o seu rosto, temeu e afundou-se, vindo a clamar: Senhor, salva-me. Está em Mateus, capítulo 14, o versículo 30. Jesus levantou a mão até ele e o segurou, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O que aprendemos dessa lição é que o medo é péssimo conselheiro. Sempre que nos depararmos com uma adversidade qualquer, uma tribulação que está além da nossa capacidade de fazer frente a ela, e deixarmos-nos levar pelo medo, haveremos de submergir. É por esta razão que lemos a seguinte exortação, está em Hebreus capítulo 12, o verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós temos de fazer diariamente a opção entre olhar para as circunstâncias e ter medo, ou olhar para Jesus e permanecer firme na fé. Se permanecermos firmes na fé, não vamos deixar o medo dar conselhos, mas se optarmos por olhar as circunstâncias, haveremos de afundar em nossas preocupações e ansiedades. Façamos a escolha certa. Não coloquemos em dúvida a fé em Deus. Saibamos nós que o Filho de Deus anda conosco. Foi esta a revelação que os discípulos tiveram naquela experiência vendo Jesus andando sobre o mar. Ele é o próprio Filho de Deus e ele anda juntamente conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e tem todas as circunstâncias em sua mão, podendo acalmar qualquer tribulação que venha sobre nós. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.